Apenas comece. Sim, parece ser tão fácil, né? Apenas comece. Essa é a palavra. O tema da palavra hoje. Apenas comece. Dá medo. Dá medo de seguir um caminho que você não enxerga muito bem, mas que você já entende que Deus já te direcionou a esse caminho. Porque quando nós oramos, nós compreendemos que o Senhor vai nos dar respostas. Pelo menos é o que eu penso. Nós oramos, esperamos em Deus respostas do que devemos ou não fazer. Qual é o plano, Senhor, que o Senhor tem para a minha vida? Qual o plano que o Senhor tem para as nossas vidas? A gente pergunta isso a Deus, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Me direciona a esse plano e a esse propósito, que eu sei que é perfeito, porque o que vem do Senhor é perfeito. Quando oramos, o Senhor nos responde. Pode ser que não seja na hora que a gente bem entende, na hora que a gente quer, mas Ele vai responder. E quando Ele responde, é o momento de apenas começar. Comece a dar o primeiro passo para que o Senhor possa estar clareando esse caminho para que você entenda qual é o plano exato, qual o propósito exato. Se esse plano, esse propósito do Senhor está ligado aos seus planos e propósitos, né? Aquilo que você sonha. Enfim, temos a liberdade de dizer a Deus, Senhor, eu preciso disso, eu necessito daquilo, esse é o meu sonho, amém. Mas Deus vai filtrar e vai te mostrar, ó, isso aqui, esse teu sonho, ele tá ótimo, mas eu tenho que fazer uns acertos aqui, isso aqui eu tenho que tirar. É como podar uma árvore, limpar para que ela dê mais fruto, para que ela fique mais frondosa, enfim. Às vezes o Senhor vai agir dessa forma conosco. Aquilo que é sonho nosso, os planos que a gente tem para as nossas vidas, a gente tem que estar compartilhando com o Senhor para que Ele venha analisar, filtrar para a gente, tirar os excessos ou algo que não dá para encaixar dentro desse plano e propósito. Então a gente tem que chamar o Espírito Santo para caminhar junto conosco nesse caminho. Então precisamos começar, apenas comece. Dê o primeiro passo, mesmo que você não esteja entendendo todo o processo, todo esse plano do Senhor no meio desse caminho. E não pegue atalho. O atalho pode ser algo assim interessante aos nossos olhos físicos, mas para o nosso olhar espiritual pode nos atrapalhar, porque durante essa caminhada certa, que pode ser um pouco mais longa, pode, como se diz, pode nos fazer, o Senhor pode fazer algum tipo de trabalho em nós que vai exigir um pouco de um certo sacrifício que você vai ter que fazer, um certo esforço de deixar coisas para trás, situações, às vezes o modo de viver, o seu modo de pensar, porque devemos pensar como Cristo pensa. Quando a gente começa a focar o nosso pensamento com o pensamento de Cristo, a gente começa a enxergar as coisas espirituais e a gente começa a ver nessa caminhada o melhor plano de Deus. E a gente começa a aceitar a vontade do Senhor, porque é necessário a gente aceitar a vontade do Senhor. Então, nesse processo, a gente vai confrontar conosco mesmo, com a gente mesmo. Tem coisas que a gente vai começar a deixar para trás, a se libertar de uma coisa aqui, outra ali, porque tem cargas que a gente não vai poder levar nesse caminho. São malas velhas, com coisas antigas que já era para a gente ter deixado para trás há muito tempo. Então, esse caminho às vezes pode ser um pouco doloroso por conta disso, porque a gente vai ter que deixar muita coisa para trás.
Enfim, hoje a palavra é em Gênesis 6, versículo 22. Aqui Deus está falando com Moisés, perdão, com Noé, a respeito da arca. No versículo 13 vai falar, Deus fala para Noé construir a arca. A partir do 13, quando você vai lendo, o Senhor vai falando, olha, Noé, você vai fazer uma arca do tamanho tal, com compartimentos assim. Deus vai dando todas as instruções para que a arca fosse construída. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para que a arca fosse construída. Então ele disse, Noé, vá e faça. E o que ele fez? Apenas começou. Ele não questionou nada. Ele falou, mas Senhor, eu fazer uma arca desse tamanho e com todas essas instruções, será que eu vou dar conta? Não, ele não questionou. Ele apenas começou a fazer. Ele começou a agir conforme a ordem do Senhor. Como eu disse no versículo 22, de Gênesis 6, diz assim, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Em outra versão vai dizer que conforme Deus havia ordenado. Veja que a palavra está dizendo tudo. Noé fez tudo. Ele não fez pela metade, ele não fez uma parte do jeito que o Senhor queria e o outro jeitinho, ele fez do jeitinho dele, enfim. Não, ele fez tudo como Deus havia ordenado, mandado. Enfim, há uma obediência aí. E a gente tem que usar a nossa fé em cima disso, Às vezes Deus nos ordena a ir para um caminho que às vezes não é o caminho que a gente quer ir. A gente olha e vê, Senhor, eu não estou nem entendendo esse caminho. E Noé provavelmente pensou nisso, mas ele não questionou. Quando você lê do 13 ao 22, você vê que Deus falou, ordenou para que ele fizesse assim, assim. E finaliza ali no 22 dizendo que ele fez tudo. Não foi pela metade, não foi mais ou menos como Deus havia ordenado, mandado. Ele fez tudo conforme Deus havia mandado. Então a gente tem que entender que a gente tem que acreditar naquilo que Deus já mostrou para você seguir, fazer. E às vezes você está parada. Você está parado, você tem medo, meu Deus, e agora? E a palavra é essa, apenas comece. Porque conforme você vai dando o primeiro passo, o segundo vai ficando mais fácil de você dar e, consequentemente, o terceiro, o quarto e assim por diante. E o Senhor vai fazendo com que os seus olhos espirituais enxerguem como é esse plano de Deus. Às vezes você não consegue compreender agora, mas conforme você comece a se mexer, a se movimentar, Deus vai mostrando o que precisa ser mostrado. Então vá com fé. Deus falou, Deus disse, faça assim, faça, obedeça, não questione, apenas confie. Às vezes a gente acha que quando a gente busca Deus com fé, ora, faz propósito e etc., a gente acha que Deus vai colocar tudo em nossas mãos, e tudo prontinho. E Deus não quer trabalhar assim, Ele quer que a gente comece a se mexer no meio desse caminho, porque Ele vai trabalhar em nós. E para que a gente seja trabalhado, porque isso quer dizer o quê? A gente vai ser transformado no meio desse caminho. A gente vai começar a subir de nível, é como subir uma escada. Tem o primeiro degrau, o segundo, a gente vai começando a subir e a gente vai compreendendo o plano de Deus. E a gente não vai nem olhar para trás. Ou olhar para trás e dizer, poxa, eu já subi bastante, eu já caminhei bastante.
Antes eu não compreendia, agora eu já estou compreendendo muita coisa sobre esse processo todo. Então eu vou avançar, eu vou continuar, porque eu confio em Deus e Deus está confiando em mim para que eu me movimente, para que eu tenha a fé necessária para romper, porque haverá barreiras, situações para te parar ou para você pegar um atalho, quem sabe. Então a gente tem que estar atento nesse caminho, focado apenas na direção do Senhor. Amém? Então, que você possa compreender que existe uma obediência, não é somente fé, é uma obediência àquilo que Deus já orientou. E quando Deus orienta, a gente tem que começar a agir. A fé, ela não é somente de falar. Você prova a sua fé com as suas atitudes de fé. Então continue fluindo, continue caminhando. Porque enquanto você caminha, você vai estar fluindo e começando a enxergar cada vez mais o final desse caminho, que vai ser a sua vitória. Então confie no Senhor, assim como Noé confiou, fez a arca da maneira que o Senhor determinou, ele obedeceu, porque Deus tinha um plano que não era somente para Noé e sua família ali, era um plano de mudança ali naquela época, porque o povo estava se corrompendo, o Senhor via aquilo e precisava dar um jeito naquela situação. Deus não queria aquela situação daquela maneira, as pessoas daquela maneira, as pessoas longe da presença do Senhor. O Senhor queria fazer algo, né, para que isso tudo mudasse. Então foi necessário construir a arca. O Senhor deu todas as instruções para Noé e Noé foi apenas fazendo, porque ele acreditava que Deus tinha algo para fazer. Enfim, todo mundo sabe a história do dilúvio, enfim, mas a palavra aqui, na verdade, o tema é apenas comece. Então, fique firme, ore a Deus, peça direção. Deus deu a direção, comece a se mexer. Não ache que Deus vai colocar tudo em nossas mãos, assim, colocar de bandeja tudo pronto. Não, porque a finalidade não é somente a gente conquistar lá no final do caminho. Não é somente isso. É que a gente possa ser transformado no meio desse caminho. Então, são muitas coisas envolvidas. A gente vai receber muito mais do que aquilo que a gente pensa que vai receber no final da jornada. Porque durante ela, a gente também já vai estar recebendo. Amém? Que você possa tomar essa palavra para a sua vida. Apenas comece. Não deixe que palavras negativas venham atrapalhar essa jornada que o Senhor determinou para a sua vida, para a sua vitória. Porque, com certeza, Noé foi muito criticado, porque ele passou muito tempo construindo algo inusitado, meio louco. Acho que todo mundo chamava ele de louco. Que isso? Você vai fazer isso? Não, isso aí você acha que vai acontecer? Ninguém acreditava, né? E ele falava daquilo que iria acontecer, mas ninguém acreditava, porque as pessoas estavam corrompidas, estavam distantes de Deus. E a gente precisa estar atento a ouvir a palavra do Senhor. Estar com os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está nos direcionando, nos dando a mensagem daquilo que a gente tem que fazer ou não fazer, se afastar de algo ou se aproximar de algo, enfim. Estar realmente atento, ligados ao Espírito Santo de Deus, para que a gente venha compreender e discernir os planos do Senhor. E ninguém venha atrapalhar, porque Deus falou isso, não importa o que os outros vão falar. O que importa é o que Deus falou. É o que Deus falou para você. E às vezes, algo que Deus falou para você, você não pode nem compartilhar com ninguém, porque outras pessoas não vão compreender. Compartilhe depois que tiver tudo pronto.
porque aí o testemunho será completo, mas antes as pessoas não vão compreender. Basta você e Deus saber. Enfim, siga a direção do Senhor. Apenas comece, porque Deus vai estar com você nesse caminho. O Senhor não vai te deixar sozinho, sozinha. Confie no Senhor, Ele está segurando em tuas mãos. Pode ser que seja um pouco difícil, mas fique firme. É plano de Deus, então vai dar certo. Confie no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Peço, por gentileza, né, que você possa curtir, comentar, falar da sua experiência, sobre o que você achou dessa mensagem. Compartilhe com alguém, me siga para mais vídeos e eu agradeço muito. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.